Bom dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de estudo, glórias a Deus. Deixa eu só falar para vocês. O estudo de ontem eu tinha feito através da plataforma do Zoom para ser mais rápido o carregamento, mas resumindo, não deu certo. Por isso, hoje você vai estar recebendo dois vídeos: o do dia 9 e do dia 10. Esse é do dia 9, referente alinhadas com a pureza, tá bom, maravilhosas? E aí, em seguida, eu vou estar gravando o do dia 10, o nosso 10º dia, que é hoje, né? Mas acabamos atrasando um. Então vamos lá. O tema do nono dia é alinhadas com a pureza. E eu quero convidar vocês a abrir o livro de vocês, a Bíblia de vocês, no livro de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo 8, que vai nos dizer assim: Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Glórias a Deus, bem-aventurados. Esse versículo ele faz parte das bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças, pastora Ana? São os ensinamentos de Jesus para nós. Jesus ele vai subir ao monte onde há uma multidão aguardando para ouvir ele, e essa multidão ela se assenta para ouvir instruções preciosas do Mestre Jesus. E ele vai estar falando que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles são o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão por herança a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aí ele vai dizer: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Então nós vamos ver que essas direção, esses ensinamentos, o próprio Mestre Jesus vai estar nos ensinando e nos direcionando a ter uma vida pura, alinhada com aquilo que é as leis do Senhor, os mandamentos, os princípios. Então aqui vai a primeira chave. Se eu não sei quais são os princípios do Mestre de Jesus, eu vou lá para o livro de Mateus, onde o Senhor vai estar nos ensinando. Ele vai falar a respeito de sermos o sal e a luz desse mundo, ele vai falar sobre o cumprimento da lei, sobre homicídio, sobre adultério, divórcio, juramento, vingança, amor, né, aos inimigos e assim por diante. Ele vai estar ensinando a respeito da oração, ensinando a respeito do jejum, sobre os tesouros no céu, para não juntarmos tesouros aqui na terra, mas ajuntarmos tesouros dos céus. Ele vai estar trazendo sobre as preocupações, sobre o julgamento ao próximo, persistência na oração, sobre a porta estreita, a árvore e seus frutos, o prudente e o insensato. E aí sim, continua a respeito dos milagres. Mas o livro de Mateus, o capítulo 5, até o versículo 8, ele traz muitos os princípios e direcionamentos de Deus para as nossas vidas. Então aqui já vai a primeira chave para você. Quer conhecer a Deus? Leia a palavra do Senhor. Aqui no Novo Testamento é onde o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao nosso Senhor. Antigamente, lá no Antigo Testamento, somente os sacerdotes eles tinham acesso a Deus, eles representavam o povo de Deus aqui na terra. Hoje, nós não precisamos de um representante, nós não precisamos de um líder para representar, para falar com Deus em nosso nome. Muito pelo contrário, nós temos livre acesso a Deus. Então, aqui vem novas direções. Antigamente ele ia dizer: você precisa procurar o sacerdote, você precisa ir até ele, oferecer holocausto, você precisa oferecer sacrifício. No Novo Testamento, ele está dizendo livre acesso. O que você precisa ter? Você precisa ter um coração humilde, você precisa ter um coração puro, né? Então, aqui nós já temos a primeira chave. E o tema dessa semana, de hoje, dessa semana não, né, pastora? O tema de hoje vai falar alinhadas com a pureza. Então, nós vamos entender princípios da pureza. Quais são as áreas que eu preciso buscar essa pureza? Então, nós vamos ver aqui. Primeira delas, nós precisamos entender
que nós somos mulheres que estamos no propósito de 21 dias buscando um alinhamento com Deus, um alinhamento com o Pai. E para este alinhamento nós necessitamos do quê? Ajustar aquilo que está fora do lugar, alinhar. Se você vê que eu vou trazer algo para você que já está alinhado, dá um check, né? Tudo certo. Agora, se tem áreas aqui que eu vou trazer para você que não está alinhado, você coloca um xizinho e tenha atenção nessa área para você fazer esse ajuste, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, pureza no coração. Quando eu falo de pureza em coração, eu vou trazer como referência Salmo 51:10. Vamos lá? Vamos passear um pouquinho pela Bíblia? Então, vamos lá. Salmo 51:10, ele vai nos dizer o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Esse salmo ele vai falar a respeito de Davi. O título ele já diz assim, ó. Foi escrito por Davi, o rei Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com ele, depois que este cometeu adultério com Betseba. Ou seja, quando ele é confrontado com o seu pecado, ele vai iniciar o Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande paixão, apaga as minhas transgressões. Então nós vamos ver que Davi ele é confrontado com o seu pecado e ele vai estar rasgando o seu coração perante o Senhor. E lá no verso 10 ele vai dizer: cria em mim um coração puro. Ou seja, ele está reconhecendo que o coração dele era um coração sujo, que as intenções do coração eram intenções sujas, mas que ele queria um conserto, um alinhamento com o Senhor. Ele queria um coração puro, ele queria um coração limpo perante o Senhor. Ele queria ter um espírito estável, ele não queria viver numa oscilação, ele queria ser estável, ele queria permanecer firme no Senhor. Então ele ora ao Senhor: cria em mim, Senhor, um coração puro. Quando nós estamos falando de coração, a gente já aprendeu que coração não é que, ó, é o quê? Coração é as nossas emoções. Por que a gente fala às vezes, o coração? Porque é ali que a gente diz, tem um coração grande, porque tem caridade, tem compaixão. Isso tudo são sentimentos, são intenções, tá? Mas a gente não está falando de coração aqui, a gente está falando do coração, mente, que é onde procede todas as coisas. A gente já aprendeu a importância que tem, como é potente isso daqui. A nossa mente ela é potente demais. E acima de tudo, é ali que eu guardo as minhas emoções. O que é emoção? O que é minha alma? Minha alma é onde fica registrado as minhas emoções, as minhas vontades, meus sentimentos, é aquilo que a gente não fala, mas a gente guarda. Eu tenho um ranço de fulano de tal. Às vezes você não fala, mas você está alimentando dentro do teu coração esse sentimento. Então, nós precisamos entender que o coração é o centro das nossas emoções. E se ele é o centro das nossas emoções, nós mulheres devemos estar alinhadas com Deus, não guardando mágoa, não guardando ressentimento, não alimentando inveja, não alimentando comparação, não alimentando julgamentos, mas sim um coração que se rende a Deus. Entenda por que nós não devemos julgar. Porque assim como nós julgamos, nós seremos julgados. Tem a lei da semeadura, você planta, mas você também colhe. A palavra do Senhor diz: não julgueis, para que não sejais julgado. E hoje nós estamos vivendo uma era de julgamento, minhas amadas, que é só o sangue de Jesus tem poder. Se você não tem nada para acrescentar para aquela pessoa, não vá lá, não fale, não julgue. Agora, se você está avaliando para você ir lá e conversar com essa pessoa e entender e trazer o confronto para aquela pessoa, para que ela possa mudar o caminho, ok, mas fale para ela, ouça ela, não julgue sem saber a história, porque da mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Então, primeiro de tudo, precisamos ser pura nas nossas emoções, que são o nosso coração, aquilo que nós alimentamos, emoções, intenções. Cuidado para não ter um coração invejável, um coração que inveja o próximo, um coração que aponta o próximo, um coração que alimenta comparações, vive se comparando aos outros. Ei, você precisa ter um coração
puro, as suas emoções precisam ser puras. Por isso que você tem o controle das suas emoções. Por isso que uma das ministrações foi aprendendo, alinhadas com as emoções, porque você tem o controle, você pode controlar. Você não pode controlar aquilo que acontece ao teu redor, mas você pode controlar, sim, a forma que você reage diante das situações. Número 2, pureza nos pensamentos. Vamos lá, Filipenses 4:8. Livro de Filipenses 4:8. Vamos ver o que está falando aqui pra gente? Filipenses 4:8 é uma chave preciosa, né? Que Paulo nos escreve. É uma direção maravilhosa. Eita, as unhas da pastora não tá ajudando aqui. 4:8. Vamos lá? Vai nos dizer assim, ó. Finalmente, Paulo está exortando, né? E ele está dizendo aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, o que ele está falando? Guarda o pensamento, guarda aquilo que vocês estão pensando, porque a gente já viu, nossa mente é o centro das nossas emoções, é ela que provém todas as coisas, e é da nossa mente que nós liberamos os nossos pensamentos, e pensamento ele vai liberar o quê? Nós já aprendemos que aquilo que eu penso, eu construo dentro da minha memória algo que vai ter atitudes boas ou atitudes ruins, ou seja, raciocínio saudável, boas escolhas, pensamentos bons. Agora, raciocínio ruim, pensamento ruim, escolhas ruins. Então, eu preciso ter pureza nos meus pensamentos. A mente da mulher pura, ela é alinhada com o céu. Ela rejeita pensamentos sujos, julgamentos e se recusa a viver refém das mentiras do inimigo. Então, a mulher alinhada com o coração de Deus, alinhada com Deus, é aquela que sonda, que guarda, que vigia aquilo que pensa. Ah, mas o inimigo da minha alma não tem poder. Não, o inimigo da tua alma não tem poder para saber o que você pensa, mas ele pode lançar setas e você cair numa das setas dele. Por exemplo, assim, ele vai começar a lançar uma seta sobre alguém, por exemplo, há um nome. Aí se eu já olho com aquela carinha de nozinho, né? Se eu já olho assim, o inimigo já entendeu que aquela seta que ele lançou deu certo, e ele vai começar a disseminar, porque você abriu uma brechinha. Ele vai lançar seta, e ele analisa a tua postura, ele analisa o teu comportamento, tá entendendo? Ele não tem poder de acessar, mas ele pode lançar, ele não tem poder de saber o que você pensa, mas ele tem poder de lançar setas, dardos inflamados sobre a tua vida, e ele, gente, ele é analítico. Ele é organizado, coisa que nós não somos. O inferno é organizado. Eles não fazem de qualquer jeito. Eles têm hierarquias, eles são muito organizados. Então, assim, ó, eles analisam. O inferno analisa o nosso comportamento, como que a gente reage diante das setas que ele lança ao nosso coração, à nossa mente. E o que ele faz? Ele vai se aproveitar da brecha que você abre. E aí, onde tem ação demoníaca. Vamos lá. Terceira, pureza sexual. Vamos lá. 1 Coríntios 6:18 ao 20. 1 Coríntios 6:18 ao 20. Quero ler com você, porque é bom que você pode grifar ali na sua Bíblia. Eu amo. Eu tenho essa Bíblia aqui que eu leio, e eu tenho essa Bíblia aqui, ó, bem aleatória. E essa Bíblia aqui, ó, ela é com espaço de anotação. E aí eu faço os meus estudos. Então, eu amo anotar aqui, tá, gente? Até quem quiser me dar a Bíblia da Viviane Martinello, hashtag fica a dica. Perdão, vamos voltar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Vamos lá. 1 Coríntios 6:18 ao 20 vai nos dizer assim. Fujam da imoralidade sexual.
todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o Espírito, que vós sois santuário do Espírito Santo e que ele habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que Paulo está nos dizendo? Que, primeiro de tudo, nosso corpo é morada do Espírito Santo. Quando eu peco algo fora do meu corpo, eu estou pecando. É pecado, não deixa de ser pecado. Mas quando eu estou pecando com o meu corpo, eu estou pecando. Eu estou prejudicando quem? O meu próprio corpo. Tá? O meu próprio corpo, e é ele que provém de todas as coisas. Por exemplo, assim, ó, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual, pastora Ana? É tudo aquilo que nós ultrapassamos os nossos limites físicos sexualmente. Está falando de sexual, tá? Então, eu vou aprofundar algumas coisas aqui na área sexual. Primeiro, relação sexual fora do casamento é fornicação, é pecado. Tá? É uma prática que você está pecando contra Deus, você está pecando contra o teu corpo, você está alinhando. Por quê? Alinhando ao outro corpo. Por exemplo, quando o ato sexual acontece, existe uma ligação de alma, tá? As almas, elas são ligadas uma na outra, ou seja, fragmentos da minha essência, da minha alma. O que é alma? Emoção, intenção, sentimentos, ela vai fragmentar na outra vida, na outra pessoa com quem eu tô tendo o ato sexual, tá? Então, eu sempre gosto de usar o exemplo do café. Eu tenho um café puro, essa é você, tá? Quando você está pura, limpa, sem ter nenhuma relação sexual. Quando eu tenho relação sexual, o que acontece? Eu acrescento o leite. Ou seja, eu estou unindo o leite ao café. Tem como eu separar o leite do café depois? Não tem. A não ser que eu acrescente mais café. Mas assim, ó, eu tenho que acrescentar muito café até que toda a essência do leite saia. Mas se eu tenho uma xícara para encher de café, o que isso significa? Que essa é a medida que eu tenho. Então, a partir do momento em que eu preciso me esvaziar, ou seja, eu vou encher, ela vai começar a transbordar, vai ter que transbordar, vai ter que sair até que todo o leite saia. Essa ação de transbordar e tirar, só o Espírito Santo pode fazer, através do arrependimento, através da remissão dos pecados. Aí sim o Espírito Santo pode vir e derramar sobre você e fazer com que transborde, mas você vai precisar se esvaziar de si mesma e encher mais a presença de Deus. Não tem como eu separar. Por isso que o ato sexual ele precisa ser feito no casamento. Quando Deus fala que o homem e a mulher sejam uma só carne, é isso que acontece, essa ligação, uma só carne, uma só aliança. Eu não consigo ter a carne do meu marido, né? Eu não consigo. Mas os fragmentos das emoções, da alma, essa aliança, ela vai acontecer no mundo espiritual. Então eu preciso entender que o ato fora do casamento, ele vai te sujar. Ele vai gerar imoralidade sexual. A gente está falando de ato sexual. Segundo, nós vamos trazer a respeito da impureza sexual. Pastora Ana, eu não tenho relação sexual com ninguém. Vou lá para as solteiras. Não tem relação sexual com ninguém. Mas vive vendo pornografia. Pastora, eu não assisto pornografia. Mas você assiste pornografia camuflada. Como que é camuflada? Ama um filme de romance, né? Ama aqueles filmes que tem a pegação, aquilo. E assim, ó, a gente entende que a janela da nossa alma é o quê? Nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, se eu vejo, eu estou alimentando a minha alma. Alimentando a minha alma, eu estou gerando uma reação àquilo que eu estou recebendo. Então, se eu estou vendo
um homem sem camisa, e eu estou olhando e assim, uau, ô lá em casa. Ah, como eu queria um homem assim. Você já está gerando impureza dentro de você. Porque primeiro você está olhando o homem de uma outra pessoa. Você está admirando outro homem. E não é uma admiração de, poxa, que legal, ele se cuida. Poxa, que legal, eu queria que meu esposo se cuidasse também. Senhor, abençoa que meu esposo se cuide como fulano de tal. Ei, vigia, cuida. Porque muitas das vezes nós estamos praticando impurezas. A gente está trazendo sujeira pro leito. E aí, às vezes, a gente vai dizer, eu não assisto pornografia, mas quando vem aquela pegação, uou, dá um desejo, uma vontade, vigia, vigia. A gente tem que cuidar. As janelas os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Masturbação. O que é masturbação? O toque nas partes íntimas sozinha. Você não se masturba pensando numa berinjela, não. Você não se masturba pensando no alface, no repolho, não. Você se masturba pensando no ato sexual. E muitas das vezes, principalmente para as solteiras, ela precisa achar uma referência de homem. E isso você está gerando sujeira no teu corpo, você está gerando sujeira. E você tem que tomar bastante cuidado. Ah, eu sou casada? Piorou. Porque além de você não estar pensando no teu marido, você está pensando em outras coisas. Então toma cuidado. Masturbação não é agradável aos olhos do Senhor, é toque individual. Agora, para as casadas, se tem o toque, a troca de toque durante o ato sexual, isso é agradável, porque você está gerando prazer no outro, no teu marido, né? O marido está gerando prazer na esposa. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Vocês estão gerando prazer um para o outro. Outra coisa, falando de leito, né? A gente está falando de sexual. Tome muito cuidado, as casadas, né? Vocês sabem que eu tô rasgando aqui. As casadas, a relação sexual anal não é permitível, não é agradável a Deus. Por quê? Deus fez o nosso corpo perfeito. Cada partezinha do nosso corpo ele tem uma função muito importante. E a relação anal, além dela gerar dor, gera doença, ela deforma essa região ali. Tem mulheres que quando praticam o ato sexual anal, ela acaba, nosso ânus, a nossa região do ânus, ela é cheia de pregas, né? E quando ela não foi feita para abrir, ela não foi feita para entrar nada, ela foi feita para sair. Aquelas pregas, elas se dissolvem, abrem-se para a gente eliminar, né, o número 2. E quando acontece a relação anal, o que gera? Essas pregas, elas são rompidas, elas acabam soltando. E tem mulheres que, infelizmente, devido à prática, elas precisam, elas não conseguem segurar o número 2. Elas têm dificuldade devido ao ato sexual. Sem falar nas doenças que trazem, porque ali naquela região, elas ficam, né, fragmentos do número 2. E ao toque, né, principalmente para o homem, isso gera muita bactéria. Então, assim, ó, é abominável ao Senhor, não é agradável aos olhos do Senhor. São relações que sodomita, né? Sodomita é a relação de homem com homem. E como é que o homem faz a relação com o homem? É por ali, né? Então a gente precisa entender que não foi feito para isso. Está na Bíblia, né, a respeito, não claramente, mas a gente pode trazer ali sobre o perigo, né, da imoralidade sexual na continuação. E nós vamos ver que em versículo 9 do 6, vai dizer assim, ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito
do nosso Deus. Então, nós precisamos entender que lá atrás, quando nós não tínhamos entendimento, quando nós não tínhamos a Cristo, nós praticávamos muitas dessas coisas. Mas hoje o Senhor está nos chamando para a santificação, para a gloriosa luz. Então, se porventura lá atrás você praticou, né, as impurezas sexual, hoje você tem a conhecimento, a verdade que nos liberta. Então, lembrando que masturbação é pecado, sexo anal é pecado, pastora Ana, e oral? Oral não é pecado. Vai lá ler Cantares de Salomão que você vai ver, né? Os cachos das uvas, a taça, que na verdade, se você for estudar no hebraico ali, a taça que ele está dizendo não é a taça, mas é outra coisa, né? Então a gente precisa tá liberado, só que a gente precisa sempre aplicar 3 peneiras, né? Desde posição, local, a gente precisa aplicar 3 peneiras. Quais são essas peneiras, né, para nossa pureza sexual? Estar de comum acordo, né? Tanto um quanto o outro querer, principalmente. E a gente manter uma pureza sexual alinhada com o céu, tá bom? Maravilhosas. Então, esses são as chaves ali sobre a pureza sexual. Nós vamos ver que diz aqui, ó, envolve o corpo e os limites físicos. Uma mulher pura sexualmente honra a Deus com o seu corpo, seja ela solteira ou casada. Aí eu não tô tendo ato sexual, mas aquilo que nós estamos vendo, pensando, ela também pode gerar impureza no nosso corpo, tá? Viver em santidade não é se entregar às práticas que desagradam a Deus. Viver em santidade, não se entregando a práticas que desagradam a Deus e cuidando da dignidade do próprio corpo. Isso é viver em santidade, é você não se entregar a práticas que não agradam ao Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos, por último, aqui, pureza nas motivações. Provérbio 16, 2 vai dizer assim, ó, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Algo que a gente deve sempre sondar o nosso coração. Aquilo que nós estamos fazendo, qual é a motivação? Qual é a intenção do nosso coração? Aos olhos dos homens, né, tudo é puro. Mas e o nosso coração? Qual é a intenção daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente vai fazer? É com intenção de autopromover? É intenção de vanglória, se vangloriar? É intenção de passar limites? Ah, mas não é isso, mas a intenção é eu quero status, eu quero isso. Nós precisamos entender que a mulher alinhada com a pureza é a mulher que guarda o seu coração, que sonda quais são as motivações dela. As motivações, eu estou fazendo isso daqui, vai ser para glorificar o nome do Senhor ou vai ser para autopromoção? É pensando mais em mim ou pensando no nome do Senhor? A palavra diz, né, que ele cresça e que nós venhamos diminuir, que ele cresça e nós venhamos diminuir. A intenção do nosso coração, a nossa real intenção, ela fala muito a respeito de sermos ou não pessoas puras perante o Senhor. Então nós vamos ver que uma mulher que busca agradar a Deus em todas as áreas, ela não é perfeita, mas ela mostra a integridade dela. Ela não se compartimentaliza com a vida, corpo, alma e espírito, porque ela precisa voltar e a entender que, acima de tudo, o corpo, a alma e o espírito estão sujeitas
a autoridade do Deus de Israel. Então, nós precisamos entender que a pureza, ela não vai ser a ausência do erro, tá? Ela é a presença contínua do arrependimento. O que é arrependimento, pastora Ana? Mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Então, se porventura você identificou alguma dessas áreas que precisam ser purificadas, limpas, quais são os passos do arrependimento, né? Primeiro de tudo, o reconhecimento, você reconhecer que tem alguma área da tua vida que precisa de arrependimento. Segundo, a confissão, você confessar ao Senhor, você reconhece, você confessa, e aí sim, a mudança de atitude, que é o arrependimento. Eu reconheci que aquilo que eu faço não é agradável a Deus, eu confesso ao Senhor, eu oro apresentando ao Senhor, pedindo misericórdia, graça para mudar essa direção, assim como o rei Davi orou, né? Cria em mim, Senhor, um coração puro, né? Cria em mim um coração puro. Cria. Ele está pedindo a limpeza, a purificação do coração. E ele também está pedindo o quê? Renova em mim um espírito estável. Ou seja, eu quero ser contínuo, eu quero mudar a minha atitude e permanecer nessa mudança de atitude. Não voltar a cometer o que eu cometia lá atrás.